Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que nós estamos aqui para transmitir algumas informações que recebemos através de vídeos com relação a respostas da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, que nós sempre antecipamos antes da Escola Bíblica essas respostas para os nossos irmãos. E a nossa transmissão nós estamos fazendo daqui exatamente da nossa central de controle, da nossa central de transmissões, aqui no nosso switcher, onde os irmãos aqui fazem a produção da nossa programação e apresenta para as igrejas. E você está podendo ver aqui este local que nós estamos usando para essa transmissão de hoje. E o nosso assunto que iremos transmitir hoje está relacionado ainda às parábolas de Mateus capítulo 13. E desta vez nós iremos falar sobre a parábola do tesouro escondido. Em Mateus capítulo 13, nós vamos então abordar este assunto aqui hoje. E nós vamos apresentar então os vídeos com as respostas que os irmãos enviaram e vamos primeiramente agora ao nosso primeiro vídeo, que é relacionado à pergunta número 1. E a pergunta número 1, essa pergunta diz assim: qual o nome da quinta parábola descrita no capítulo 13 do Evangelho de Mateus? Para dar essa resposta, nós vamos ter aqui a participação da nossa irmã lá da nossa igreja em Barcelona, na Espanha, a nossa irmã Renate Matias. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja ali, onde está o pastor Eduardo Campos. Vamos ouvir então a nossa irmã. La paz del Señor Jesús. Soy Renate Matías y soy de la Iglesia Maranata de Barcelona. Y voy a exponer la pregunta: ¿cuál es el nombre de la quinta parábola descrita en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo? Y la respuesta es el tesoro escondido, que lo encontramos en Mateo 13:44. La paz del Señor Jesús. Amém, irmã Renate. A paz do Senhor Jesus para a irmã também. Muito bem, viu? Essa resposta muito segura da irmã. A quinta parábola é exatamente a parábola do tesouro escondido. Obrigado, irmã, pela sua participação aí da nossa igreja em Barcelona, na Espanha. Glória a Deus. Muito bem, irmão, nós vamos agora partir para a nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta da Escola Bíblica hoje é a seguinte, vamos ler. Diz assim: foi o Senhor do reino dos céus quem escolheu o tesouro num campo? Sim? Vamos ver agora a resposta que virá da nossa irmã Eduarda. Ela é do grupo de jovens da nossa igreja ali em Belo Oriente, no estado de Minas Gerais. Irmã Eduarda, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus, pastor Gilson, pastor Gideuti e a todos os irmãos. Respondendo a pergunta número 2, a resposta é não, pois não foi o Senhor do reino dos céus que escondeu a palavra, e sim o homem, os religiosos, no campo dos seus interesses, que deixaram que a palavra fosse sufocada pelos espinhos do seu coração, aquela terra que representa a terra infrutífera, que não deixaram a palavra dar frutos, pois os espinhos, eles falam daquilo que é o desejo da carne, aquilo que é as coisas dessa vida que sufocaram a palavra. E assim podemos concluir que não foi o Senhor do reino dos céus que a escondeu. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Eduarda. Muito bem, eu concordo plenamente com a irmã na sua resposta, porque na verdade foram os religiosos aqueles que esconderam o tesouro no campo do interesse deles. Muito bem dada a sua resposta. Obrigado, irmã. A paz do Senhor. Glória a Deus. Agora vamos então apresentar aqui uma frase que foi enviada por um dos nossos irmãos que participou aqui da postagem no portal da Igreja Cristã Maranata, relacionada a esta pergunta. Quando a pergunta número 2, essa frase vem do nosso irmão lá da Alemanha, o pastor Ricardo Bravin. O pastor Ricardo Bravin é o pastor da nossa igreja em Munique, na Alemanha, e ele escreveu dizendo assim: quem escondeu o tesouro no campo foi aquele que pretendia privar o homem de ter acesso ao tesouro, ou seja, a palavra. Muito bem colocado na frase enviada pelo pastor Ricardo Bravin, da nossa igreja em Munique, na Alemanha. Glória a Deus.
Agora, irmãos, vamos à nossa terceira pergunta, que é dividida em quatro perguntas, né? Pergunta 3, letra A, letra B, letra C e letra D. Mas a letra A, ela tem a pergunta é a seguinte: quem achou o tesouro? E quem vai nos dar essa resposta sobre quem achou o tesouro? Essa resposta vem lá do estado do Amazonas. O nosso irmão Kevson, ele é da classe de crianças da nossa igreja em Manaus. O Kevson, você vai responder a pergunta 3, a letra A, mas vou te pedir uma coisa. Responde também a pergunta B, ok? Mas, Senhor Jesus de igreja. As 7 parábolas do reino do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Pergunta número 3, letra A. Quem achou o tesouro? Foi um homem. Letra B. Que tesouro é esse? O reino dos céus. Amém. Amém, Kevson. Que maravilha. Muito bem respondido. Um homem achou o tesouro que estava escondido, ou seja, ele estava ocultado num determinado campo. Muito bem respondido. Você fez a resposta da pergunta A e da pergunta B também, onde aqui pôde colocar exatamente essa resposta da pergunta B relacionada com o reino dos céus. Que tesouro é esse? Esse tesouro é o reino dos céus. Mas ainda, na pergunta B, nós vamos agora colocar aqui mais uma criança que vai participar agora. Na verdade, não. Na verdade, se trata de um obreiro. Esse obreiro vai nos dar a resposta da pergunta B, especificamente. Ele é de Portugal, é o nosso irmão Robson. O Robson é da nossa igreja ali em Portugal e ele vai nos dar essa resposta. Robson, a paz do Senhor Jesus, dê-nos essa resposta, ok? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta de número 3B, este tesouro é a palavra de Deus que nos tem revelado o reino dos céus através de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmão. A paz do Senhor, Robson. Muito boa a sua colocação. O tesouro é exatamente esse. É a palavra que revela o reino dos céus àquele que achou o tesouro. Muito bem colocado na sua resposta. Glória a Deus. Agora quem vai responder a letra C. A nossa pergunta 3, letra C, ela diz assim: em qual lugar o homem da parábola escondeu o tesouro? Leia Salmos 119, versículo 11 e responda. Muito bem. Quem vai nos dar essa resposta agora é a nossa irmã Enilde. A nossa irmã Enilde é do estado do Maranhão, da nossa igreja ali em São Luís. Ela pertence ali ao grupo de senhoras da igreja em São Luís e ela vai nos dar essa resposta. Irmã Enilde, pode ir direto à resposta da pergunta, ok? Ele guardou no seu coração, conforme está escrito em Salmo 119, versículo 11. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém, irmã Enilde. Que maravilha. O homem da parábola escondeu o tesouro no seu coração, como está lá no Salmo 119, no versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muito bem. Vamos então agora, irmãos, à nossa pergunta 3, letra D. E a pergunta 3, letra D, diz assim: você acha que o homem da parábola adivinhou e descobriu o tesouro por revelação do Espírito Santo? A nossa resposta virá agora do estado da Bahia. E quem vai responder é a Amanda, da classe de adolescentes da nossa igreja em Camaçari, no estado da Bahia. Amanda, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Amanda, sou da igreja Maranata de Camaçari, na Bahia. E hoje eu vou responder a pergunta de número 13, letra D, que diz assim: você acha que o homem da parábola adivinhou ou descobriu o tesouro por revelação do Espírito Santo? A minha resposta é que ele descobriu o tesouro por revelação do Espírito Santo. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, Amanda. Muito bem respondido. Descobrir o tesouro, ou seja, a palavra, é mesmo somente pela revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque a adivinhação é coisa que não procede do Espírito Santo. Muito bem respondido pela irmã. Amém? Glória a Deus. Agora temos uma frase que foi enviada relacionada à nossa pergunta 3, letra B. E essa frase foi escrita pelo nosso irmão Fabrício Costa,
ele é da igreja de Torino, no norte da Itália. E nós vamos então ler aqui essa frase, na qual ele escreveu dizendo assim: o reino dos céus, contido na Bíblia, a ser revelado à igreja pela operação do Espírito Santo. Que bom esta frase, escrita pelo nosso irmão Fabrício de Torino, lá na Itália, ao norte da Itália. Glória a Deus. Agora, a nossa pergunta quarta pergunta, ela é uma pergunta que diz assim, vamos ler a pergunta, ela diz assim: o irmão concorda que essa parábola é muito rica em revelações? Sim, é a pergunta, sim. E quem vai dar essa resposta vai ser o nosso irmão lá do Paraná, o nosso irmão Andrews. O Andrews é da igreja de Londrina, lá no Paraná, e ele vai nos dar essa resposta. Andrews, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Respondendo à pergunta número 4, o irmão concorda que esta parábola é muito rica em revelações? Sim, eu concordo. Irmãos, a parábola do tesouro escondido nos mostra o momento da redescoberta da palavra do Senhor, que estava escondida, ninguém poderia mais acessá-la, mas a partir daquele momento, o homem ele compra aquele campo onde a palavra está e toma posse da palavra do Senhor. Hoje nós temos tomado posse também desta mesma palavra que Deus tem revelado, tem falado aos nossos corações. A paz do Senhor Jesus. Sim, Andrews, eu concordo plenamente com você que esta parábola é muito rica em revelações a respeito do reino dos céus. Muito bem colocada a sua resposta. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe o seu diaconato, nosso irmão diácono Andrews, da igreja de Londrina, no estado do Paraná. Agora vamos a uma frase que foi enviada também, escrita para o nosso portal, relacionada a esta pergunta. Esta frase vem de uma irmã nossa, a irmã Cicely Maria Vasconcelos Carneiro Gomes. Ela é da igreja de Sobradinho, no Distrito Federal, na região ali de Brasília, e ela escreveu dizendo assim, na resposta: sim, porque fala do desprendimento que o homem precisa ter das riquezas desta vida para herdar a vida eterna. Muito bem colocado pela nossa irmã, glória a Deus. Agora vamos partir para a nossa quinta pergunta, que é destinada a professoras, jovens, senhoras, obreiros, diáconos e ungidos. Até a quarta pergunta, a destinação era para todos, independentemente, criança, adulto. Agora não, agora é para professoras, jovens, senhoras, obreiros, diáconos e ungidos. E a quinta pergunta, ela diz assim, vamos ler. Quais foram as reações daquele homem que achou o tesouro? Cite aquelas que você acha mais importante, aplicando o aspecto profético. E quem vai citar agora aquelas que acha mais importante é o nosso irmão obreiro Eliomar. O Eliomar é da nossa igreja em Catolé do Rocha, no estado de Paraíba. Ele vai nos dar essa resposta. A paz do Senhor, Eliomar. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vou aqui responder a pergunta número 5 da Escola Bíblica Dominical. Então, dentre as reações daquele homem que foi, escondeu no coração, se alegrou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A reação mais importante dele foi escondeu no coração. Porque ao ver aquele tesouro, aquele homem entendeu, por revelação do Espírito Santo, que aquele tesouro era de grande valor. E isso quer nos ensinar que o Senhor Jesus, ele é um tesouro de muito valor. E um dia nós ouvimos a palavra do Senhor e guardamos em nosso coração, porque é algo de muito valor. E esse tesouro, que é a palavra de Deus, que é a sua obra, que vai nos levar para o reino dos céus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Eliomar. Que maravilha! De todas as reações que aquele homem teve quando achou o tesouro, a mais importante que você colocou é exatamente essa: guardar a palavra no coração. Esta é a mais importante entre as outras. Muito boa a sua resposta. Glória a Deus. Agora vamos a mais uma frase que foi enviada com relação a esta pergunta, número 5. E dessa vez ela vem do estado do Tocantins. E o nosso irmão lá da igreja de Vila União, na resposta 5, ele disse o seguinte, aliás, o nosso irmão Rubens, Rubens Marcial Ferreira dos Santos, ele escreveu dizendo assim: esconder é guardar de um modo extremamente cuidadoso
vigilante, numa consciência de que há uma oposição, ou seja, um ladrão querendo roubar. Muito bem colocada a frase do nosso irmão, louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, iremos para a nossa última pergunta, que é a pergunta número 6. E a nossa pergunta número 6, ela diz assim, vamos ler comigo. O irmão acha que tais reações estão relacionadas ao processo de salvação? Outra pergunta, o homem fez um bom negócio? Sim. E quem vai nos dar essa resposta agora é um diácono, o nosso irmão Melquisedeque. Melquisedeque é diácono de uma das nossas igrejas em Brasília, lá no Distrito Federal. Melquisedeque, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Respondendo à pergunta de número 6, sim, entendemos que as reações daquele homem estão relacionadas com o processo da salvação. Porque aquele homem, ao encontrar um tesouro tão valioso, ele abre mão de tudo que ele tinha para comprar, para adquirir aquele campo. Assim é o processo da salvação nas nossas vidas. Quando temos um novo nascimento, quando Cristo nasce em nós, abrimos mão de tudo aquilo que é da carne, do nosso passado, da nossa tradição, para que a salvação tenha lugar na nossa vida. E todos os dias, neste processo, em santificação, o Senhor tem nos dado condição de adquirir este tesouro. Este homem fez um bom negócio, porque, como a palavra nos diz, a graça é melhor do que a vida, a salvação é melhor do que tudo que temos, e por ela abrimos mão, porque é o bom negócio que Cristo nos deu condição de aceitar e de receber. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Melquisedeque. Vamos mesmo valorizar, não é? Esse bom negócio que fizemos quando nós achamos esse tesouro. Muito boa a sua resposta. Obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos a mais uma frase que foi postada no nosso portal, relacionada agora à pergunta número 6, a última pergunta. Essa frase foi escrita pelo nosso irmão Abraão Araújo Saraiva. Ele é da igreja de Cachoeirinha, no estado do Amazonas. E ele escreveu dizendo assim, que a resposta é sim, pois o processo de salvação é em santificação do Espírito Santo. E é ele, o Espírito Santo, quem nos faz entender que a salvação é o melhor tesouro que o homem pode ter. Muito bem, muito obrigado por essa participação do nosso irmão lá do estado do Amazonas. Agora, irmãos, chegamos então ao final da nossa apresentação aqui hoje, antecipando as informações antes da Escola Bíblica Dominical. E se porventura o seu vídeo não foi passado, não foi apresentado, transmitido por nós aqui, não se preocupe, tenha acesso ao nosso site, na Rádio TV Web Manaim. Você vai ter acesso ali às informações e ver ali o seu vídeo e ver que nós realmente aproveitamos o seu vídeo e você vai poder ver a sua participação. Muito bem. Agora, recomendo que antes de você desligar, você permaneça conosco, conectado conosco, neste canal, no nosso canal de YouTube, para você participar daqui a pouco da Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã. E agora, encerrando aqui, eu vou me dirigir para o estúdio central, onde ali nós iremos transmitir daqui a pouco a Escola Bíblica Dominical e eu conto com a sua presença. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, já estou de saída. Atende a voz do meu clamor.
Tua palavra é escudo e broquel, ela extermina deste mundo toda maldade e conserva em retidão quem for fiel. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, em nome das redes eu a ti vigiarei, e o teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Derrama as tuas bênçãos, a tua grei. Eu entrarei em tua casa pela grandeza, e em teu templo me inclinarei perante ti. Guia meus passos em tua justiça e realeza, e vence o inimigo para mim. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, em nome das redes eu a ti vigiarei, e o teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Derrama as tuas bênçãos, a tua grei. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir-te, quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, transmitida por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Deus supremo, benfeitor, os anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando agora a transmissão da Escola Bíblica Dominical aqui pelo nosso canal no YouTube. Deixa eu explicar como é que funciona. Nós fazemos essa primeira parte de 10 minutos de transmissão pelo YouTube para você que está assistindo em casa, respeitando ainda a situação do distanciamento social, você que está se preservando, você que precisa desse recurso e você que recebeu um convite para participar deste culto através de um link que foi enviado. É um prazer, uma alegria termos você participando da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Uma grande alegria mesmo tê-lo conosco. E enquanto estamos fazendo essa transmissão, nas nossas igrejas, onde estão acontecendo os cultos presenciais, os pastores já estão começando o culto, fazendo a oração inicial, fazendo louvor, orando pelas crianças, enfim, estão fazendo esse trabalho nas igrejas, enquanto nós aqui vamos pelo YouTube. E às 10h10 em ponto, logo depois da vinheta que vai acontecer, nós então estaremos juntos numa única transmissão via YouTube e também via satélite para todas as igrejas cristãs Maranata no Brasil e também no exterior. Então nós vamos dar início a esse momento de culto e vamos fazê-lo com uma oração. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Aos irmãos, aos membros da Igreja Cristã Maranata, eu convido a se colocarem de joelhos nesta hora para participarmos desse momento de oração. Mas para você que está nos visitando, você que recebeu um link, se você desejar, naturalmente, pode nos acompanhar nesse gesto ou permanecer como melhor lhe convier. Mas nós vamos orar agora. Clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos nossas vidas diante de Ti e lançamos mão desse recurso maravilhoso, Senhor, que é o poder do sangue do Senhor Jesus nas nossas vidas. E pedimos, Senhor, que pela operação do Teu Santo Espírito, nós alcancemos o perdão dos nossos pecados, Senhor, o acesso à Tua presença, a comunhão necessária para alcançarmos a profundidade do ensino que será trazido nesta manhã. Assim pedimos, nos abençoa, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos podem se sentar. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor agora. Vamos adorar o Senhor com um louvor. Nesse momento que estamos entrando em comunhão, no momento em que estamos buscando a face do Senhor, nesse momento em que o Espírito Santo de Deus já está agindo nas nossas vidas, nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor que nós acabamos de cantar, ele fala sobre o Senhor Jesus, que é a resposta. Ele não é uma resposta. Jesus não é uma alternativa. Ele é a resposta para a necessidade de cada um de nós. Quantas vezes você lançou mão desta resposta? Quantas vezes você entregou a sua vida? Quantas vezes você colocou diante do Senhor a pergunta, a questão, a luta que você estava vivendo, qualquer circunstância desta vida? O Senhor Jesus é a resposta, Ele é a bênção, Ele é o amigo fiel, Ele é socorro bem presente e nós louvamos o nome do Senhor por isso. Nós
estamos dando sequência a esta escola bíblica dominical, estamos colocando aqui a nossa vida diante do Senhor, estamos louvando ao nosso Deus através desses hinos, desses louvores que estão sendo colocados à nossa disposição. Nós vamos cantar mais um louvor, e um louvor que fala do Senhor Jesus. Pregar Jesus, louvar ao seu nome, falar de Jesus é a nossa função, é a nossa experiência, é a nossa alegria. Nós vamos cantar um louvor que fala de Jesus de Nazaré. Jesus em torno do qual nós estamos nesta manhã e que abençoará as nossas vidas. Nós vamos cantar este louvor. Na sequência do louvor, nós entraremos com aquela vinheta que nós chamamos de Giro pelo Mundo. E logo depois da vinheta, nós então começaremos, junto com os irmãos de todas as igrejas, via satélite, a parte doutrinária da Escola Bíblica Dominical, na condução dos pastores Gedeu Tigueiros e Gilson Souza. Momentos
A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar também os nossos irmãos que estão nas igrejas, nos cultos presenciais, com a paz do Senhor Jesus. E nós, a partir de agora, iremos dar início à parte doutrinária da nossa Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto está dentro da sequência de uma revelação que o Senhor deu relacionada às parábolas que o Senhor Jesus contou no capítulo 13 de Mateus, do Evangelho de Mateus. E hoje estaremos abordando a respeito da parábola do tesouro escondido, uma parábola muito rica em lições e em revelações, e dentro do assunto das 7 parábolas do reino no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós iremos agora iniciar a nossa orientação doutrinária relacionada a este assunto, e para isto passamos a palavra ao pastor Gedeuti Gueiros. Muito obrigado, pastor Gilson. Estamos aí saudando a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos felizes porque estamos tendo a recepção muito boa dos nossos irmãos no Brasil e no exterior. Há um crescimento acentuado nos grupos do exterior, especialmente nos Estados Unidos, mas há outras partes também do mundo. É natural, é claro, os problemas diversos que envolvem o mundo, né, de certa forma, atrapalham alguns em enviar frequentemente as respostas daquelas perguntas que são feitas. No entanto, o assunto vai ficando e os pastores das diversas regiões do Brasil e do mundo estão empenhados em complementar aquilo que nós estamos fazendo aqui. É claro, e os irmãos vão entender, de que quando nós estamos trazendo os assuntos aqui em português, eles estão sendo transmitidos em outros idiomas. Alguns de forma imediata, outros de forma postergada um pouco, por causa do tempo de tradução e, naturalmente, fazendo aquilo que é necessário, as exposições visíveis, escritas, não somente as faladas. Então, há um outro detalhe que eu gostaria que os irmãos entendessem. Nós estamos fazendo perguntas não só para irmãos que já conhecem Bíblia, especialmente letra, mas aqueles que estão entrando agora nas igrejas. Está havendo uma grande resposta por parte dos novos convertidos e de pessoas que estão sendo convidadas. Eu estou aqui com a relação de pessoas que foram convidadas para esse final de semana
para estudar com alguns irmãos que não são nem crentes, inclusive aqui dos Estados Unidos, um grupo de jovens, uma irmã, eles não conheciam a Bíblia, nem Bíblia tinham lido ainda. E esse grupo começou agora a fazer uma participação da Escola Bíblica Dominical com uma irmã, que resolveu chamar as colegas para responder as perguntas. Mas o detalhe que é importante é de que as coisas têm que ser simples, em certo sentido, e ao mesmo tempo profundas para aqueles que já têm conhecimento maior das revelações da palavra, estão mais habituados com a palavra, inclusive, não é? Sabem procurar na Bíblia com facilidade, o que não acontece com novos convertidos, o que é natural. Então, dando essas explicações, nós queremos dizer que as perguntas estão sempre feitas no sentido de que os irmãos se apropriem das lições, porque o importante não é conhecer o texto bíblico, o importante é você se valer do texto bíblico para consertar aquilo que precisa na sua vida espiritual, para fortalecer a sua vida espiritual, o seu testemunho, a sua posição nessa hora que é muito importante. É fundamental que os irmãos se esmerem, parem, meditem, vamos ler aqui, vamos ver se a resposta é essa mesma, e com o direito que os irmãos têm até de discordar das respostas que nós damos aqui. No entanto, nisso aí nós vemos um detalhe interessante, que são as revelações que um grupo de irmãs, e até jovens, adolescentes têm com relação às respostas. E o interesse que as crianças até têm, e nós estamos colocando algumas perguntas até para que a criança possa participar ali, dado que os pais estão reunidos, então as crianças também podem se reunir ali, uma pergunta, uma resposta. E interessante que eu tenho recebido de adolescentes, né, de crianças de 10 anos de idade, pedindo a participação. Eu quero fazer parte, eu quero participar. Eu gostei muito, eu fico ansioso, um escreveu, eu fico ansioso para receber as perguntas de cada escola bíblica dominical. Então, meus irmãos, há um interesse muito grande e nós sabemos que isso aí é o benefício pessoal. Uma coisa é você pregar. Então, pregar, nós estamos pregando. A outra coisa é você conhecer, é o conhecimento da palavra. A palavra do Senhor diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Eu sempre dou a explicação. Crescimento na graça é como você ter o pé de milho. O pé de milho, ele cresce, não é? E dá a sua espiga. Mas quando se vier um vento, ele cai com facilidade. Por quê? Porque ele não tem raiz. Então, esse é o perigo que nós vivemos nessa hora. É preciso você crescer na graça, crescer para cima e no conhecimento da profundidade. Você tem que estar seguro no Senhor. Amanhã, se alguém me trazer uma palavra que não é do Senhor, ou você pegou por um acaso, ou até gosta até de ver as novidades que estão por aí, perigoso. Isso é perigoso. Se você não estiver alicerçado, evidentemente que a ave do céu vem e tira. Ele tira a semente. Não tem jeito. Então o melhor que você faz é se ater àquilo que lhe interessa, aquilo que é do Espírito, aquilo que está no seu coração. Há um motivo pelo qual você, o senhor, a senhora, foi chamado para esta obra. Então, se o seu compromisso é com Jesus e com o Espírito Santo, com a obra de Deus, você não tem que estar correndo atrás de outras coisas que não têm interesse e que vão desviar o caminho da verdade, daquilo que você aprendeu, da experiência que teve de salvação. Então, isso é muito importante. Mas vamos voltar então agora aqui ao assunto das parábolas. Estamos falando sobre as parábolas do reino. Falei domingo passado que o livro de Mateus é o livro, não é do reino. Mateus é vamos dizer, o evangelista do reino. Os demais, cada um tem uma característica. Então, por isso, as 7 parábolas do capítulo 13. Mas alguém respondeu o seguinte, que essa parábola, que é a 7ª, aliás, a 5ª parábola, que é do tesouro escondido, ele diz, não, que a parábola, nós fizemos a seguinte pergunta:
qual a quinta parábola, né, do capítulo 13 de Mateus. Aí, pouca gente respondeu, só, tesouro escondido, pérola e rede. Não é. Tesouro escondido é um, pérola é outra e a rede é outra. Então, vejam os irmãos, quando Jesus propôs essas parábolas sequencialmente, ele esperava, ele queria e ele sabia que quem ia dar a explicação para o tempo que viria da igreja seria o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o responsável para revelar aquilo que é do reino, aquilo que interessa ao reino e também aquilo que não interessa ao reino. Então, nas 4 primeiras parábolas, Jesus se utiliza da figura, né, da semente. Então, a primeira é o semeador saiu a semear. Então, foi o período histórico e profético. Os irmãos observam que tem uma sequência, não é? Então, o período histórico e profético da igreja desde o seu primeiro dia. O que aconteceu naquele período? A semente lançada, o coração para alguns fechado, o outro a operação do adversário e o outro do mundo. O mundo que é uma associação do adversário, né, do maligno e da carne. Então, há momentos que você vai dar a resposta. Você pode dar uma dessas respostas, mas é preciso identificar da forma melhor possível, embora que alguma resposta pode não coincidir com a nossa resposta aqui, porque são tantas coisas e os assuntos são tão diversos e os irmãos têm todo o direito de ter revelação. Então, a revelação não está simplesmente a nosso favor, nem somos nós os únicos que temos revelação. A palavra está aí, nós estamos mostrando aos nossos irmãos que a igreja no corpo, ela tem muitas revelações. E aquilo que nós trazemos aqui, por exemplo, são revelações que o Senhor nos dá nossos irmãos. Eu tenho os irmãos lá no Piauí, nosso irmão Ronildo, nós temos aqui em Minas Gerais, o irmão Flávio, temos aqui em Vila Velha o Anderson. Então, são pessoas que estão sempre dando uma colaboração e muito bom. Mas vejam só, mas temos infinidades de outros que eu não estou mencionando aqui, mas nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, recebi essa semana do grupo lá de Warsaw. Esse grupo, o pastor é o pastor Rockwold. Esse pastor ele tem algumas igrejas, então ele mandou o trabalho das igrejas que ele teve, não é, em Framingham. Ele mandou o trabalho das igrejas que ele teve em Newark. Por último, Worcester, que é de Massachusetts, que é do estado de Massachusetts. Então, veja só, ele tem mandado tudo isso. E essa semana nos mandou dessa última igreja. Então, meus queridos, nós estamos diante de um grupo de irmãos falando de todo o Brasil. Eu quero dizer e deixar bem claro que nós não estamos simplesmente tolhindo os irmãos em suas revelações. Absolutamente. Esses irmãos de Worcester, por exemplo, mandaram, vamos dizer, trabalhos extraordinários. Nós temos o nome deles aqui, logo estaremos citando alguns nomes, mas lembrando que é um trabalho desse nosso querido pastor do Rockwalder, que é aqui do Brasil, e está com a incumbência de várias igrejas. Já falei Marlborough, Everett, Newark, Framingham e aí Hines, outras cidades, e também Worcester, que é essa última igreja que mandou a sua contribuição. Ele tem mandado dominicalmente. São igrejas, o número que nós temos na costa leste dos Estados Unidos, e ele é o responsável por essas igrejas. Assim, meus irmãos, vamos voltar aqui ao assunto que vai nos interessar. Então, nós temos a quinta parábola, que é a parábola do tesouro escondido. As 4 primeiras parábolas, os irmãos estão vendo a ação do adversário. Aquilo que o Senhor faz, né? O trigo, o que semeia, né? Nós vemos o grão de mostarda, nós vemos
as 3 medidas de trigo, a Trindade, né? Então, há uma operação definida do reino, a respeito do reino, com a presença do Senhor em todas elas, quer dizer, porque é o reino de Deus. Então, o reino de Deus tem os elementos necessários para que a igreja possa sobreviver. Então, ela tem o trigo, ela tem a mostarda, então ela tem a operação tripla, não é? Que é da Trindade, que é tripla, então, da Trindade, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma como o Evangelho é anunciado. Então, nós temos, meus irmãos, uma série de ensinos extraordinários. A partir da 5ª parábola, agora nós vamos ver o seguinte: o Senhor está mostrando agora que muita coisa do reino ficou escondida. Não foi o Senhor quem escondeu. Ele está escondido, estava escondido, acabou. Agora, o segredo é do momento, é daquele que descobre o tesouro. Meus irmãos, às vezes você tem uma Bíblia, todo mundo tem Bíblia, todo mundo lê Bíblia, todo mundo conhece Bíblia, o mundo inteiro conhece e sabe que é o livro de maior, não é? Maior circulação no mundo, de produção, de impressão e tudo isso. Mas isso não quer dizer nada. O que tem que ser levado em conta é o que está dentro. É você descobrir o tesouro. Você não descobriu simplesmente uma caixa, um caixote, você descobriu um tesouro. Então, que tesouro é esse? Então, você vai encontrar na palavra o quê? Não vou falar na próxima parábola, que é o segredo que está dentro do tesouro. O segredo que está dentro do tesouro, que é a pérola de grande preço. Mas eu não vou falar sobre isso. Mas vou dizer o seguinte: há um tesouro, quer dizer, a palavra escondido. O homem não descobre. É preciso a ação, né, da revelação. É preciso uma revelação para que o homem descubra os tesouros. Então ele vai descobrir o poder do sangue de Jesus, ele vai descobrir a palavra revelada, corpo, igreja como corpo de Cristo. Ele vai descobrir o que é batismo nas águas, o que é batismo com o Espírito Santo. Ele vai conhecer aquilo que é do mundo e aquilo que não é, que é do Senhor. Então, ele vai ter discernimento. Ele descobriu o tesouro. Então, ele descobriu o tesouro, ele vai trocar tudo que ele tem, quer dizer, os valores dessa vida. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que a questão agora é uma opção do homem, é uma definição. O momento é de definição. O projeto vem sendo trazido. As lutas, as dificuldades, o fermento, o grão de mostarda que morreu, o joio que apareceu, o inimigo que não deixou crescer a semente. Mas agora, já no final, numa etapa final, na história da igreja, então o mundo descobre um grande tesouro. Quando descobre o grande tesouro, aí nós vamos encontrar o quê? Se formos voltar aqui para o lado, né, histórico, nós vamos ver o tesouro que estava escondido no campo dos interesses do homem, onde o fermento ele podia colocar, onde ele mata a fé, onde ele joga o joio no meio do trigo, onde o inimigo abafa a semente. Esse aí, agora, ele vai ficar diante de uma grande realidade, que é o tesouro que para muitos estava escondido. Mas a igreja agora não está mais confusa com relação. Ela tem a obrigação de saber o que é fermento, ela tem que saber a morte, como é que morre a fé, e a fé morre quando o homem quer se colocar, quer fazer o reino dele, dentro do reino de Deus. Então, ele faz o reino dele, a árvore cresce, e o que vai acontecer? As aves do céu vão se abrigar ali embaixo. Meus irmãos, quando você vê a religião, até mesmo o cristianismo, deturpado, de certa forma, em alguns lugares, em algumas partes, você vai ver o que aconteceu.
aves do céu. Somente. O homem cresceu, fez crescer o reino. O Brasil é todo evangélico. Olha aqui, engano puro. América do Norte, Estados Unidos. Crente, não existe isso. Não existe isso. Existem servos de Deus em alguns lugares, em algumas partes do mundo, servindo ao Senhor. Existe. Agora, se você tem o evangelho, o cristianismo como cultura, é outra coisa. Cultura, aí você pergunta, é ruim ou é bom? Não, a cultura é bom. Todo mundo pode ter cultura. É uma mistura. A cultura, nesse caso, a cultura evangélica, né? Você casa 5 vezes, você faz aquilo que você quer, né? Você não tem medidas na sua vida, né? Na sua vida sentimental, você não tem medidas. Então, não vamos falar aqui a respeito de pecado, porque pecado é uma coisa que não precisa ser nominada. É aquilo que todo mundo sabe que não agrada a Deus. Acabou, pronto. Às vezes você nomina o pecado, daqui a pouco o camarada está botando você, fazendo um processo, porque você falou a respeito de um pecado dele. Que você às vezes tem também, não é mesmo? Então, nós vamos falar na vida do crente. Então, fermento está aí? Tá, mas eu não quero fermento. Hoje eu aprendo a palavra revelada, eu não quero mais saber se o cidadão descobriu uma Bíblia depois de 25 anos, dentro de igreja, pregando revelação, e depois, não, agora eu descobri a Bíblia. Descobriu o quê? Ele descobriu o quê? Ele não descobriu nada, é um engano. Então por quê? Porque nessa hora a descoberta é sua, é você, meu irmão, que vai descobrir dentro do tesouro aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto. Aí você vai encontrar as doutrinas e vai viver. Porque muitos encontram, falam nela e não vivem. Esse é outro problema. E tanto é assim que eles não vivem, que depois eles mudam de ideia. Então, para eles, o evangelho mudar de ideia e de ponto é a coisa mais fácil do mundo. E de nome. Então, ele muda, porque todo mundo pensa de um jeito, que Deus está em todo lugar, né? E Deus é bom, e Deus é... Essas conversas que todo mundo já conhece. Então, veja só, e que você não vai contestar, você não vai dizer que Deus não é bom. Não, Deus é bom. Agora, Ele é justo. E Ele tem um projeto. Agora, se você está no projeto dele, é uma coisa. Se você está no seu projeto, no projeto do amigo, do vizinho, do parente, do conhecido, do sogro, da sogra, do tio, do avô, do bisavô, é outra coisa. Então, veja aqui, o projeto de Deus é único. E o homem que permanece nele, ele não vai ser abalado. Nunca, nunca. O homem que permanece e é fiel ao projeto de Deus, nunca vai ser abalado. Então, é pai, é mãe, mudou de ideia. Está tudo certo. Mudou de casamento também, casou, descasou, não deu certo. Para ele está tudo certo. Então, sair de uma religião, entrar em outra, religião é para isso mesmo. Para acomodar todos os interesses pessoais, humanos, carnais, tudo que você entender, para jogar para lá e dizer que Deus está ali. E pronto, acabou. Não é? Oração pela madrugada, não. Para que isso? Jejum, para quê? Palavra revelada, para quê? Se você tem uma pessoa autorizada, doutor, professor, catedrático para ensinar você Bíblia, que coisa maravilhosa. Você senta, ele botou um bocado de coisa na sua cabeça e você saiu vazio, a sua mente. Eu gostei muito. Você viu as palavras? Você viu que pastor? Você viu a postura dele? Como é que é? Ele faz questão, faz curso disso, né? Para poder... Não estou falando de quem se esmera numa forma de se pronunciar, aquilo que eu não tenho, que outros também não têm, mas que tem que dizer a verdade. Então, nós temos uma preocupação, é de que o nosso povo entenda e saiba de que o momento agora é escolha. É o tesouro escondido, você tem que descobrir, através da revelação. Então, todo domingo, você abre o tesouro. Onde é que está? Onde é que está o corpo aqui? Onde é que está a trindade aqui? Onde é que está a operação do erro? Inclusive, do erro. Ele vai te mostrar. Porque se você não sabe onde está o erro, você não sabe onde está a verdade também. Inclusive, meus irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Ninguém vive de conversa, ninguém vive de sopro de outros, ninguém vive de espetáculos, ninguém vive disso.
espiritualmente, não. Agora, se é religião, tem que fazer tudo que é possível para ajudar pessoas, para contribuir. É tudo muito bom movimento, pizza, reuniões à noite, não é? Uma noite no Havaí, essas coisas todas, na beira de uma piscina. Ótimo, tá? As pessoas querem isso. Só que a Igreja de Cristo não precisa disso. A Igreja de Cristo vive da forma como ela vive. Ela vende tudo que tem nessa vida. É o que você fez. Um dia, quando aceitou Jesus, você estava indo nessa direção, você deu meia volta. Salvação, vida eterna é dar meia volta. E você agora está diante de uma outra realidade. Você tem outros parâmetros para dividir a sua vida, onde nesse você vai encontrar o descanso, a paz e a vida eterna. Então, meus irmãos, estamos trazendo aqui: em qual lugar o homem da parábola escondeu o tesouro? A resposta ficou simples, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Aí, porque veja aqui, meus irmãos, se nós formos pegar as coisas pelo lado radical, pela letra, então nós vamos imaginar mil coisas. Escondi debaixo da cama, escondi no armário. Não, escondeu o tesouro no coração. E eu pergunto, se você escondeu o tesouro no seu coração, só a morte vai tirar. Porque você vai abrir o coração para tirar o tesouro como? Quem que vai fazer isso? Aí, se ele saiu do seu coração, é porque você morreu. Você está morto. Porque deixou que seu coração fosse aberto de volta para o mundo. E o mundo vai trazer tudo aquilo, fermento, a morte da fé, o alimento misturado, lá vai, tudo aquilo que você está vendo. Não, as preocupações do mundo, é isso aí. Você descobriu o tesouro, você, peraí, agora não. Agora eu não quero fermento, a fé para mim ela tem que ser viva, você tem que ter uma experiência de vida, experiência de fé, você tem que ter provas. Não, eu provei. Minha luta foi essa. Eu passei agora pelo Covid, um exemplo, né? Fiquei tantos dias entubado. Você passou. E ali o Senhor te visitou. Ali o Senhor te deu uma bênção. Ali o Senhor te revelou. Então, aquilo que você não sabia que existia, Ele começou a trazer para a sua vida. Você passou a ter intimidade com Deus. Por quê? Porque o momento é esse para a vida da igreja. Qual é o nosso tempo? Muito bem. Vamos aqui, então, mais uma outra pergunta. Você acha que o homem da parábola adivinhou, não é? A descobrir? Não, ele não adivinhou. Então, como você não adivinha, você adivinhou que Deus existia, você adivinhou que Jesus te conhece, você adivinhou que Jesus sabe o seu nome, você adivinhou que Jesus é o seu Salvador, você não adivinhou. Porque salvação é revelação de Jesus na sua vida. E o Jesus que está vivo. Se ele estiver morto, você pode adivinhar à vontade. Mas o Jesus vivo você não adivinha. Você conhece porque ele se revela. E como Jesus é o caminho, não é um lugar, então todo dia ele se revela. Então, domingo passado ele se revelou na palavra desse jeito. Esse domingo está revelando desse jeito para a sua vida. Não é só isso na palavra, mas são os ensinos, são as experiências que você está tendo interessante. Nós estamos vendo o alvorecer dos dons espirituais. Posso dizer alvorecer, até o renovar dos dons espirituais na vida de muitos irmãos. Experiências extraordinárias. É pena que o tempo é limitado, mas nós gostaríamos de toda semana trazer o número de experiências que os irmãos têm nos mandado de todas as partes do Brasil e do mundo. Meus irmãos, há uma operação do Espírito Santo em curas, em sinais, em maravilhas, em libertações,
independente de estarmos aqui dando ordens. A ordem que dá é o Espírito Santo e a necessidade é sua, Deus vai te abençoar na sua necessidade. Ninguém precisa estar dando ordens a Deus, nem ao Espírito Santo para ele operar na sua vida, não. A sua vida, você que dá conta dela. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amados, então, o irmão concorda que essa parábola é muito rica? Então, sim, claro. E em revelações, sim. Agora, se for letra, todo mundo conhece letra. Letra aqui. E o que diz a palavra? Letra mata. Por que ela mata? Ela mata porque ela não tem vida. Porque você quer usá-la como vida. E a vida está na revelação. Aquilo que o Espírito Santo revela daquilo que está escrito. Por exemplo, então, a parábola do tesouro escondido. Porque o rei do céu é semelhante ao homem que descobriu o tesouro. Pronto, acabou. Aí isso é a letra. Mas quando você vê o tesouro para a sua vida, você está usando a palavra revelada. Quando você se reúne, agora mesmo eu recebi uma correspondência de um pai dizendo o seguinte, uma família, diz, olha, temos reunido os nossos filhos, mudaram, eles completamente estão mudados, os nossos filhos. Eles querem estudar a Bíblia agora conosco. Nós estamos lutando aqui, estamos aprendendo, estamos vendo os resultados. Meus irmãos, isso é para quem quer. Ninguém é obrigado a isso. Nós não estamos obrigando ninguém a ler Bíblia, nem estudar, não. A questão é sua. O desejo é o seu. Nós nos alegramos, é claro, com os testemunhos, porque estamos vendo que é uma igreja que está sendo fortalecida. Recebemos um comunicado agora do exterior, né? Um irmão lá dizendo, na nossa igreja, a igreja começou a mudar, crescer, a mudar, o povo interessado pela Bíblia, vidas que não tinham interesse nenhum, jovens estavam esquecidos da palavra. Meus irmãos, os lugares onde a palavra está sendo tratada desse jeito, como está sendo feito aqui, com a participação dos nossos irmãos, no trabalho da Escola Bíblica Dominical, e outros também, junto com seus pastores, diáconos. Alguns diáconos estão se destacando aqui em questão de entendimento da palavra, ungidos novos. Dia 7 de setembro, por certo, vamos ter uma reunião dos novos pastores e ungidos aqui, dessa região aqui, porque fica mais fácil a reunião. Por certo, vamos transmitir para outros grupos. Mas dia 7 de setembro estaremos reunidos para isso. Vamos mostrar esse tesouro que é a palavra. Então, nós estamos vivendo esse tempo. O mundo está preocupado. Vai acontecer isso, está lá no Afeganistão, lá na Europa, fogo para todo lado, incêndio. Nós estamos nesse meio também. Mas a nossa preocupação, nosso olhar, está voltado para a eternidade. Porque nós sabemos que isso aqui é bom, vivemos por aqui, estamos vivendo aqui, temos que lutar e preservar esse chão que aqui existe, mas a nossa terra não é essa terra. A nossa terra é a terra do tesouro escondido, da pérola de grande preço, da mostarda, do grão de mostarda da fé, do trigo, do alimento, das coisas maravilhosas que Deus tem para o seu povo. Assim, meus amados, temos dado uma palavra, e a pergunta quinta foi: quais foram as reações daquele homem que achou o tesouro? Aquilo que todo mundo conhece. Escondeu no coração, se alegrou. O que diz o texto? Vendeu tudo que tinha, comprou o campo, quer dizer, ele comprou aquele projeto. O campo ali é o projeto de Deus. E a pergunta mais final é essa: acha que tais reações estão relacionadas ao processo de salvação? O homem fez um bom negócio, você fez um bom negócio? Se você fez, aí você está dizendo, sim, você fez um bom negócio. A sua vida, Jesus diz assim: quem quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estamos ganhando o mundo e ganhando a alma também. E a alma? Você está ganhando o mundo, meu irmão. Você está sabendo viver sem vícios, sem a miséria, sem a mentira, sem a hipocrisia. Você está vivendo. Você é uma pessoa feliz. Seus filhos, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Sua família, seu lar, o equilíbrio, seus negócios,
Deus está provendo todas as coisas. Você sabe que dá as mãos do Senhor. E Deus tem te dado a bênção da prosperidade, de te sustentar cada dia. E você pergunta, você merece? Nem eu, ninguém merece. Mas o nosso Deus é o Deus de sempre. É o Deus de hoje, é o Deus de ontem e é o Deus da eternidade. Assim, amados, ficamos por aqui e no próximo domingo estaremos, primeiro no sábado, não é? Que é a nossa reunião com os irmãos do grupo de louvor e de todo o Brasil e do mundo. Estaremos uma grande reunião nos Manaís, em todas as partes das igrejas vão se abrir, os pastores vão orientar os diáconos para ajudar, os jovens levem seus instrumentos e cada um terá um tempo para dedilhar seus instrumentos, aprender hinos e muito mais do que isso. A forma como nós devemos louvar ao Senhor, voltar agora, depois desse período, vamos voltar para as igrejas, vamos ter batismos, ceias e precisamos de um grupo de louvor, de jovens, pessoas que entenderam e entendem o projeto de louvor da igreja fiel. Assim, amados, mais uma vez, à noite, se Deus permitir, estaremos com os nossos irmãos de volta. E a todos os pastores, obreiros, irmãs que participaram dessa coisa, nós queremos desejar a paz do Senhor. Lembrando aqui da participação dos irmãos de Worcester, dos Estados Unidos, o pastor Rockwalter. Nós temos aqui os testemunhos das alegrias desses irmãos, seus nomes aqui, diáconos aqui, o Décio, o Herbert Dornelas, irmãs também, né? E alguns até testemunhos lá em inglês, né? O nosso irmão Romeu também, Jonathan e Deise Teixeira, Rainey, meus irmãos, um grupo extraordinário. E assim nós agradecemos a Deus. Também aqui em Manilha, no estado do Rio de Janeiro, se destacou aqui o diácono Emilésio, da igreja de Manilha, ligado ao polo de Vista Alegre, da região dos Lagos. Que Deus abençoe os irmãos, que faça prosperar a obra. E ele está falando aqui a respeito do crescimento da obra, famílias, esposa, filhos que participam dessas reuniões. Assim, amados, o nosso tempo está esgotado, mas desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar sequência agora na apresentação de algumas respostas que foram enviadas pelos vídeos. E vamos então à nossa primeira pergunta destinada a todos, que diz assim: qual é o nome da quinta parábola descrita no capítulo 13 do Evangelho de Mateus? Vamos também apresentar a segunda pergunta e as respostas em sequência. Foi o Senhor do reino dos céus quem escondeu o tesouro num campo? Sim. Vamos então obter essas duas respostas, primeiramente da nossa irmã Rebeca, lá de Altamira, no estado do Pará, que vai ser a pergunta número 1. E a número 2, o nosso irmão Lucas, lá da cidade de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais. Qual é o nome da quinta parábola descrita no capítulo 13 do Evangelho de Mateus? A parábola do tesouro escondido. A paz do Senhor. Foi o Senhor do reino dos céus quem escondeu o tesouro num campo? Resposta: não, o adversário tenta esconder do homem a bênção, mas pela revelação a encontrando. Muito bem, glória a Deus. A nossa pergunta número 3 agora é composta de 4 partes, que diz assim, responda. A letra A, quem achou o tesouro? A letra B, que tesouro é esse? A letra C, em qual lugar o homem da parábola esconde o tesouro? Leia Salmo 119, verso 11 e responda. E a letra B da pergunta 3, você acha que o homem da parábola adivinhou ou descobriu o tesouro por revelação do Espírito Santo? Vamos então na sequência. A letra A será respondida pela nossa irmã Sofia, da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. A letra B será respondida lá do estado de Pernambuco, a nossa irmã lá da cidade de Recife, nosso irmão, aliás, que é o Samuel, na cidade de Recife. A letra C será respondida por um grupo de crianças da nossa igreja na Espanha, os nossos irmãos de Pamplona, de Barcelona, de Granollers, vão responder esta pergunta. E a letra D será respondida pela Ana Sofia, lá de Valparaíso de Goiás. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sofia,
Quem achou o tesouro? Um homem. A palavra do Senhor. A Bíblia. Amém. A paz do Senhor. Somos da igreja de Barcelona, de Granollers e de Pamplona. E estamos aqui com Paola, com Valentina, com Daniel e com Benjamin. A pergunta é: quem é esse tesouro? Jesus. Muito bem. Agora a outra pergunta. Onde escondeu esse tesouro? No coração. No coração. Isso. Você acha que o homem da parábola descobriu ou adivinhou o tesouro por revelação do Espírito Santo? Sim, foi por revelação, pois somente por revelação alcançamos o projeto de salvação. Que maravilha! Os irmãos puderam ver ali a participação de uma mãe com a criança e nós ficamos muito felizes em poder receber os nossos vídeos das crianças acompanhados da mãe ou do pai, porque nós passamos então a conhecer a família da criança que responde a pergunta. Louvado seja o Senhor por essa resposta maravilhosa das nossas crianças. Vamos então agora para a nossa quarta pergunta, que será respondida por um jovem. E a pergunta é destinada ainda a todos e diz assim: o irmão concorda que essa parábola é muito rica em revelações? Sim, quem vai nos dar essa resposta é lá do estado do Amazonas, da nossa cidade de Manaus, a capital, o nosso irmão o jovem Ramon. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sim, concordo que essa parábola é muito rica em revelações. Em BDs anteriores aprendemos que este homem que encontrou o tesouro escondido aponta para Martinho Lutero, que passou a entender os mistérios do reino e perceber os desvios doutrinários praticados pela sua religião. Lutero enfrentou oposições, mas não recuou, pois tinha a fé viva em seu coração. Nesta última hora, a Igreja Fiel também enfrenta oposições, mas não recua, pois conhece a verdade e nela é santificada, conforme foi o pedido do Senhor Jesus ao Pai, relatado aqui em João 17, verso 7. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Igreja Fiel tem este verdadeiro tesouro guardado em seu coração. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A nossa pergunta agora, número 5 e número 6, que tem o mesmo sentido, vamos fazê-las juntas porque elas são destinadas a professoras, jovens, senhoras, obreiros, diáconos e ungidos. A pergunta 5 diz: quais foram as reações daquele homem que achou o tesouro? Cite aquelas que você acha mais importante, aplicando o aspecto profético. E a pergunta 6, relacionada a 5, diz assim: o irmão acha que tais reações estão relacionadas ao processo de salvação? O homem fez um bom negócio? Sim. Então a pergunta número 5 será respondida por um grupo de jovens de nossa igreja lá de Itabela, na Bahia. E a pergunta 6 pela nossa irmã Jéssica, do grupo de jovens também da igreja em Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Quais foram as reações daquele homem que achou o tesouro? Cite aquelas que você acha mais importante, aplicando o aspecto profético. A alegria, porque há alegria no coração do homem quando ele encontra com Jesus. Ele achou o tesouro e o guardou no seu coração, ou seja, achou a revelação da palavra e guardou no seu coração. Vendeu tudo quanto tinha, ele trocou tudo aquilo que era material pelo aquilo que era espiritual. Comprou o campo. A paz do Senhor. Vamos responder a pergunta número 6. O irmão acha que tais reações estão relacionadas ao processo de salvação? Sim, pois houve uma renúncia, uma transformação, assim como nós, quando nos definimos no Senhor. O homem fez um bom negócio? Ele fez um bom negócio, pois ele optou pela salvação, ele valorizou o seu tesouro. Assim como o Salmo 119:72 diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. O tesouro encontrado não foi qualquer tesouro, não foi qualquer evangelho, e sim o evangelho eterno do Senhor.
Amém, glória a Deus. Nós agora, irmãos, passaremos para o nosso momento de orarmos pelas nossas crianças, intermediários e adolescentes. E nesta oração também estaremos atendendo aqui a uma recomendação que foi dada para as nossas igrejas através de uma circular, para nós orarmos hoje pela promoção das classes que estão ocorrendo agora, no dia de hoje, segundo orientação do Senhor. Essa oração seria feita neste momento. Vamos então pedir ao pastor Josias para estar aqui ao nosso lado. Pastor Josias, da paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Vamos Josias. orar então pelas nossas crianças e pela promoção das classes. Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti no poder do sangue de Jesus e pedimos uma bênção, Senhor, em favor de cada criança, cada intermediário, cada adolescente. Neste dia, Senhor Deus, em que as classes estão recebendo as promoções, em que cada uma delas, ó Deus, está agora passando para um nível superior e mais profundo de ensino, que a Tua palavra venha a ser uma bênção, Senhor Deus, para cada uma das nossas crianças, dos nossos intermediários e adolescentes. Oramos também pelas crianças de colo, Senhor Deus, que estão no colo das suas mães, para que Tu as abençoes também nesta promoção de classe, aquelas inclusive que estão sendo ingressadas a essa classe, porque nasceram debaixo da graça e do poder do Senhor. Senhor, nós oramos pelas nossas irmãs gestantes, para que Tu possas abençoá-las grandemente no período da gravidez, pois nós clamamos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Josias, a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor Gilson. Nós vamos então dar sequência aqui para essa escola bíblica dominical, apresentando as perguntas para a próxima escola bíblica da semana que vem. Então aqui nós temos escola bíblica dominical para o dia 5 de setembro, para todos os irmãos, todas as pessoas. E é importante entender bem essa observação que é feita aqui no início, essa introdução, para você poder responder as perguntas que vêm na sequência. Em cada uma das 4 primeiras parábolas, podemos apontar profeticamente os elementos que fazem oposição ao reino de Deus. Guarde bem essa expressão aqui, tá certo? Objetivando facilitar a dinâmica, a operação de cada elemento está representada por uma letra, nesse quadro aqui embaixo, conforme o quadro a seguir. Letra essa que deverá ser assinalada à frente da opção correspondente. Aqui está esse quadro, os irmãos vão ter essa informação aqui. Primeiro, operação, quando se tratar de uma ação do maligno, você vai colocar com a letra M. Quando se tratar de uma ação da carne, letra C. E quando se tratar de uma ação do mundo, a letra X. Como é que é isso aqui? Vou explicar. Vamos para a primeira pergunta, você vai entender agora facilmente. Então está aqui a primeira pergunta. Identifique na parábola do semeador, ou seja, essa parábola do semeador, que é oposição à palavra, ou oposição à sã doutrina, tá certo? Aí você tem aqui o item 1, beira do caminho. O que você vai fazer? Ao lado do item 1, você vai colocar letra M, letra C ou letra X, para você vai identificar se é uma oposição, é uma ação do maligno, da carne ou do mundo, tá certo? Na primeira aqui. Na 2, tá vendo? Os irmãos estão vendo aqui, pronto, tá ótimo. Pouca terra. Então, essa operação na parábola do semeador, esta ação, ela foi do maligno, da carne ou do mundo para se opor à palavra, à sã doutrina. 3, a mesma coisa, os espinhos. Você vai colocar M, C ou X, para que você se refira, para você identificar aqui se essa ação aqui, profeticamente, a aplicação profética dos espinhos, ela é uma oposição à sã doutrina, mas essa ação da oposição é do maligno, é da carne ou é do mundo. Certinho? Todo mundo entendeu? Todas as perguntas hoje vão estar baseados nessa premissa que foi trazida para os irmãos aqui. Então vamos para a segunda e na sequência nós já vamos passando direto, porque os irmãos já vão ter entendido com clareza. Segunda pergunta. Identifique na parábola do trigo e do joio. Nós estamos fazendo uma revisão das parábolas estudadas. A parábola do trigo e do joio, ela diz respeito à palavra sem fruto, né? Outros ensinos que são os do homem. Então, quem plantou o joio? Aí você sabe lá quem plantou. Essa operação foi do maligno, da carne ou do mundo? E você vai colocar aqui, M, C ou X, tá certo? Apenas uma resposta. Quem dormiu? O ato de dormir, a situação aqui de ter dormido, isso é uma operação de quê? Do maligno, da carne ou do mundo? Você vai colocar a letra correspondente, tá certo? Vamos então agora para a terceira pergunta e aqui eu já vou dar sequência.
Identifique na parábola do grão de mostarda, que significa palavra sem vida, né? O grão de mostarda é palavra sem vida, sem efeito, sem a ação do Espírito Santo, né? Quer dizer, é o entendimento que nós tivemos dessa parábola do grão de mostarda. Qual foi o campo? Segundo, quem ficou abrigado na sombra? Você lê a parábola, identifica a ação e coloca a letra correspondente. Quarta pergunta. Identifique na parábola do fermento, que trata da verdade corrompida, ou seja, a palavra vulgarizada, sem revelação, de onde veio o fermento? Qual foi a ação correspondente a isso aqui? 2. Quem é a mulher? Tá? Então você tem aqui, essas perguntas são para todos, onde você vai colocar a letra correspondente a aquele que é o agente desta oposição, correto? Vamos à quinta e última pergunta, que essa é para os pais e crianças. A pergunta é a seguinte: na sexta parábola, quem é a pérola de grande valor? Esta é uma pergunta aberta, ela não está vinculada aquele quadro do início. A resposta ela deve ser dita de maneira clara pelas crianças, né, pelos filhos, junto com os pais. Na sexta parábola, quem é a pérola de grande valor? E aí eu aproveito para lembrar aos pais aquilo que o pastor Gilson falou. Vai ser muito bom a gente ter a participação do pai ou da mãe ao lado da criança, para que a gente conheça a família, né, para que a gente veja ali a alegria daqueles que estão participando quando vocês mandarem o vídeo, tá certo? Irmãos, é o seguinte, nós temos recebido diversos conteúdos. Só nesta última semana, 8 consagrações foram realizadas no Brasil, fora alguns eventos. Infelizmente, nós não temos tempo por conta do horário de retransmissão para as igrejas do Norte, né, que tem 2 horários ainda, e por isso nós vamos encerrar aqui essa transmissão e pretendemos ver se na próxima semana ou em algum momento a gente consegue apresentar os conteúdos que foram enviados pelos irmãos, eventos no Brasil inteiro. Amém? Então nós estamos aqui encerrando a transmissão via satélite, os pastores vão encerrar nas suas igrejas. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Agora a gente continua com os irmãos que estão no YouTube, que estão participando no YouTube, e agora chegou aquela hora para o trabalho com as crianças, intermediários e adolescentes. Então nós já vamos chamar as professoras que vão dar sequência na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora que vai trazer o ensino, a parte doutrinária, e na sequência você assiste a aula de instrumento, a aula de música com a professora Janaína. Amém? Vamos então assistir o conteúdo das nossas CIAs. Nós cumprimentamos a todos que estão nos assistindo, especialmente as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando sobre as 7 parábolas do reino que estão registradas no Evangelho de Mateus. E na aula passada, nós vimos sobre a parábola do fermento e vimos que o alimento que sacia a nossa alma, que é forte, é aquele que não possui fermento. Na aula de hoje, nós veremos que o mesmo ensinamento que o Senhor Jesus deu através daquela parábola, Deus deu ao seu povo quando estava na saída do Egito. Nós falaremos então hoje sobre os pães sem fermento na saída do Egito. E vamos ler então o texto da palavra de Deus que está projetado no slide e diz assim: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Livro de Êxodo, capítulo 12, verso 8. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, sair da condição de escravos para herdar a terra prometida, o Senhor Deus orientou um preparo. Vocês se lembram qual foi esse preparo? O Senhor orientou que cada família pegaria um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, sacrificaria aquele cordeiro ao Senhor, e o sangue do cordeiro seria passado nas ombreiras e vergas das portas de suas casas. E também haveria um jantar na noite da saída, e eles comeriam um cordeiro assado no fogo, pães asmos e ervas amargosas. Vocês se lembram o que são pães asmos? Pães asmos são pães sem fermento. Então, nós podemos ver que Deus revelou ao povo de Israel que na saída do Egito,
Eles precisariam comer o pão sem fermento. E hoje nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui nesta terra, porque o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja fiel. E o Senhor dá a mesma orientação. Nós precisamos, como igreja fiel, estar nos alimentando da palavra de Deus, que é o pão sem fermento. A palavra de Deus pura, sem os maus ensinos deste mundo. É com muita tristeza que nós vemos hoje pessoas mudarem a palavra de Deus. As pessoas passam a inserir na palavra de Deus, em suas pregações, enganos, ensinos mentirosos, tudo para favorecer o seu próprio interesse, o seu próprio eu, a sua razão. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela permanece para sempre e ela não muda. O apóstolo Paulo já nos advertiu, já nos alertou sobre essas pessoas que falsificariam a palavra de Deus. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor fala que nós precisamos viver em santificação. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, nesses últimos tempos, nós precisamos viver uma vida santificada, separada do pecado, separada das coisas que tiram a nossa comunhão com Deus. Os servos fiéis, assim, buscam hoje ao Senhor e conhecer cada vez mais, aprender a palavra de Deus, porque só assim eles estarão guardados dos juízos que vêm sobre este mundo. E a palavra nos fala lá em Salmos que nós devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Assim, que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus que é pura, verdadeira, que alimenta a nossa alma, sem fermento, sem acréscimos de ensinos que não glorificam o nome do Senhor, que são contrários ao que diz a palavra. Para que assim estejamos vigilantes para o momento em que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Nós queremos fazer parte desta igreja fiel, por isso precisamos nos alimentar da palavra pura, da palavra que traz ânimo à nossa vida, que traz a verdade para nós, que possamos assim estar preparados para o grande dia do Senhor, porque o Senhor Jesus virá e não tardará. Que o Senhor possa assim nos abençoar com a sua palavra, que possamos guardar todos os ensinamentos, praticando todos os dias no nosso coração. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Farei
Estudantes, a paz do Senhor. Estamos estudando bastante? Então te convido a nos enviar seu vídeo, sua experiência. Pode ser o louvor que estamos aprendendo ou um outro que você já sabe tocar. Vai ser uma alegria. Hoje vamos começar as participações com a experiência maravilhosa da Daniela, de Búzios, Rio de Janeiro. Ela que vai contar para nós. Vamos ouvir? A paz do Senhor, tia Janaína, quando eu estudei a resposta da BD, eu vi que era muito difícil, só que eu pesquisei. O que eu pesquisei? Eu li a pergunta, entendi que eu era uma boa terra e a semente que eu escolhi foi o trigo. E eu achei muito difícil, só que quando você falou da aula do Evangelho Eterno, o Senhor me fez lembrar a sua aula. Que você disse para todas as crianças que a gente não podia desistir pra gente ficar enfrentando, igual que você falou das qualidades de Davi, e eu achei muito difícil. Aí o Senhor me deu inteligência, eu consegui e respondi a resposta direito. E um like. Paz do Senhor. Esther de Pinheiros, Espírito Santo. Esperta igreja, vamos subir, o teu lugar não é aqui, porque breve desistirá. Samuel Neto de Cataguases, Minas Gerais. Nicolas Brito, de Ponta da Fruta, Vila Velha, Espírito Santo. Essa é a Larissa, Ilha das Caieiras, Vitória, Espírito Santo. Glória a Deus! Vamos continuar aprendendo a introdução facilitada do louvor Deitada na Relva, uma feliz ovelha. Nesta aula para os tecladistas, vamos ver as cifras e as posições dos acordes. Nós já aprendemos o acorde Mi maior, cifra E. E já aprendemos o acorde Lá maior, cifra A. Hoje nós vamos aprender o acorde de Fá sustenido maior, olha a cifra F sustenido. Vamos ler as notas? Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido. E também o acorde Si maior, cifra a letra B. Vamos ler as notas. Fá sustenido, Si e Ré sustenido. Agora nós vamos ver a posição no teclado. É Mi maior. F sustenido, Fá sustenido maior. Lá maior. B, Si maior. Agora vamos conhecer a partitura. A melodia está da mesma forma que nós aprendemos na semana passada para a escaleta. O dedilhado também. O que mudou foi a cifra que nós colocamos no lugar certinho para bater junto com a nota da mão direita. Vamos ler as notas? Si, Sol, Dó, Lá,
Mi, dó, si, mi, fá, sol. A tia quer lembrar que esta última nota, se você não for cantar, você pode prolongar o som. Agora vou tocar bem devagar, para você prestar bastante atenção. Vamos lá? Muito bom! Agora vamos combinar de você treinar bastante, para nós tocarmos juntinho com louvor. Amém? A paz do Senhor! Uma feliz ovelha. Jesus é alegria, verdade e paz. Eu quero dar uma dica para você que está aprendendo a tocar instrumento. Quando a gente está aprendendo a tocar um teclado, um violão, seja qual for o instrumento, o treino, ele é imprescindível. Você precisa treinar mais vezes. Não toque apenas na hora da aula da tia Janaína. Na aula da tia Janaína você vai aprender, você vai ver ali as informações, mas depois você vai continuar. Tire um tempo durante o dia, ao longo da semana, para treinar. Se você precisar, como o vídeo está no YouTube, no nosso canal no YouTube, você pode voltar a assistir de novo, pegar alguma coisa, uma informação, um detalhe que você passou despercebido, você pode voltar e treinar, e você vai então desenvolver o seu toque do instrumento como um servo de Deus. A gente ouviu quando a tia Janaína falou sobre Davi tocava bem. Então o Senhor também quer que você toque bem, tá bom? Agora nós vamos orar ao Senhor, vamos entregar no altar do Senhor essa escola bíblica dominical. Aqueles irmãos que estão participando, que vieram até aqui, eu peço que se coloquem de pé nessa hora
para colocarmos diante do Senhor o nosso culto dessa manhã. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Senhor, porque não nos tem faltado o Teu ensino, a Tua direção. Senhor, tens nos dado todos os recursos, como ovelhas que somos, como rebanho de Cristo. Senhor, tens nos dado todos os recursos para termos acesso aos pastos verdejantes, ao alimento espiritual, ao ensino. Senhor Deus, a condução do Teu Espírito, o bater da vara do pastor, Senhor, foi ouvido nesta manhã. Te louvamos por isso, porque, Senhor, cada vez que o Teu Espírito Santo traz novas revelações, nosso coração se alegra, nossa alma é alimentada. Agora pedimos, recebe no Teu altar o culto dessa manhã, e com ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Continua conosco ao longo desse dia, pedimos, falando ao nosso coração, visitando a Tua igreja, nas demais atividades da Tua igreja, nas demais transmissões programadas, no culto à noite. Nos dá, Senhor, a oportunidade, uma experiência com a evangelização, ao enviarmos o link, Senhor, para que aqueles que são necessitados possam receber também a bênção que um dia recebemos. Assim pedimos, recebe no Teu altar nosso louvor e adoração. Em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Lembramos que todas as atividades, todas as transmissões programadas para esse dia, que os irmãos já conhecem, estão já preparadas e os irmãos podem estar acompanhando toda a programação da Igreja Cristã Maranata. A todos, a paz do Senhor Jesus. Ou você pegou